A gente tá ligado que nos quadrinhos sempre ocorrem muitas mortes, né? É herói matando herói, é vilão matando vilão, vilão matando herói matando vilão. Mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês heróis que mataram heróis, só que são vingadores que mataram Vingadores. Mas antes de tudo, já sapeca o like aqui embaixo, beleza? Vamos aqui alcançar uma meta bem top, que tal 10 mil curtidas em menos de 24 horas? Conto com vocês, beleza? Já aproveita também, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque você tá perdendo tempo, cara. Tá perdendo tempo, se inscreve aí logo, beleza? Estamos aí rumo a 1,5 milhão de inscritos. Sem contar que se inscrevendo, você entra para a equipe Super Hero e se torna um Hunter também. Nos quadrinhos da Marvel existem vários reis, e todos esses reis eles são arrogantes e cabeça dura. E é claro, quando eles se encontram, se chocam, a coisa fica feia. No arco de histórias chamado Vingadores vs X-Men, o Namor recebeu os poderes da Força Fênix. Pois é, ele juntamente com o Ciclope, o Colossus, a Emma Frost e a Magia tomaram parte da Força Fênix depois que o Homem de Ferro conseguiu dividi-la em algumas partes. Acontece que a Força tomou conta do corpo e da mente do Namor. E então ele destruiu o reino de Wakanda, fazendo com que um maremoto derrubasse tudo e matasse vários wakandanos. Logicamente, o Pantera Negra ficou completamente enfurecido e jurou vingança ao Namor. Depois de muito tempo, os dois tiveram que se unir para cumprir uma missão. Eles teriam que explodir um planeta desabitado que estava vindo em direção à Terra e iria se chocar com o nosso mundo. O Namor tinha sido escolhido para ir até lá e implantar um injetor de antimatéria no núcleo do tal planeta para destruí-lo. E assim foi feito. Porém, o Pantera Negra tinha entrado escondido na nave e apunhalou o príncipe submarino com uma adaga, a enfiando bem no peito do seu oponente. O Namor tirou a adaga, mas mais um ataque surpresa aconteceu quando o Raio Negro surgiu no local e com o seu super grito sônico lançou o Namor para fora da nave. O rei dos Inumanos se uniu ao rei de Wakanda para essa vingança. O príncipe submarino caiu desacordado no planeta desabitado. Porém, quando ele acordou, o Pantera Negra apertou o botão de destruição e explodiu o planeta com o Namor lá, dessa forma o matando. Em Fabulosos Vingadores número 14, um pequeno desentendimento causou um grande problemão. No arco de histórias dessa série, a Vampira foi convidada para fazer parte dos Vingadores, e ela aceitou, só que ela acabou cometendo um grande erro. É o seguinte, a Feiticeira Escarlate tinha sido sequestrada por alguns vilões e estava sendo forçada a cumprir as ordens deles. Esses vilões tinham o plano de ocupar um planeta inteiro para criar uma nova colônia de mutantes. Eles queriam que a Feiticeira Escarlate usasse os seus poderes para transportá-los até lá. Só que, enquanto ela concordava com algumas ordens, ela também bolava um plano para derrotá-los. Ela queria fazer com que todos os mutantes que seriam transportados se voltassem contra os vilões que estavam a escravizando. Acontece que a Vampira não sabia desse plano, e pensando que a Feiticeira Escarlate tinha traído os Vingadores e estava do lado dos vilões, ela usou as garras do Wolverine para atravessar o corpo da Wanda. Detalhe, a Vampira tinha conseguido as garras depois de tocar no Wolverine. Em 1995, a Marvel lançou uma história onde nos mostrava um Hank Pym idoso tentando salvar o mundo depois que os Vingadores foram mortos pelo Ultron e o Kang o Conquistador. Ele montou uma nova equipe que consistia no Gavião Arqueiro, que ficou cego, a filha da Mulher Hulk, um Tocha Humano idoso e às vezes um X-Men chamado Cannonball. Essa equipe estranha surgiu depois que a maioria dos heróis que o Homem-Formiga conhecia, que fazia parte dos Vingadores, foram mortos por conta de um traidor. E o vira-casaca não era outro senão o Hulk, cuja traição foi revelada ao resto da equipe no meio de uma luta. Nos é mostrado um flashback onde os heróis se encontram com esse traidor e apesar de todos estarem enfurecidos com ele, é a Tigresa que tem a ideia de confrontá-lo de frente, afirmando que os olhos do Hulk podem ser arrancados com a mesma facilidade do que qualquer outra pessoa. Infelizmente para a Tigresa, nessa realidade alternativa, ela não é páreo para o Hulk, que simplesmente a agarra pelos braços e pelas pernas e a rasga ao meio, sem dó nem piedade, enquanto ela implora para o Homem-Maravilha ajudá-la. Eu fiz um vídeo sobre alguns heróis que foram literalmente rasgados ao meio. Se quiser assistir, basta clicar no card aqui em cima. Pois bem, acontece que um desses personagens que tiveram esse trágico final de ser rasgado ao meio foi o Ares, o deus da guerra, que foi morto pelo Sentinela na história chamada O Cerco.
Acontece que depois da morte do deus da guerra, o lado sombrio do Sentinela começou a aumentar. Para quem não sabe, o Sentinela tem dentro de si um lado obscuro, uma contra-força maligna e destrutiva com aspectos completamente negativos. Essa força é conhecida como Vácuo. O Vácuo é completamente perigoso e muito poderoso. Quando ele começou a tomar conta do corpo do Sentinela nessa história, muitos Vingadores tentaram detê-lo. Eles queriam impedir o Vácuo e deixar o corpo do Sentinela voltar ao normal para que ele respondesse na justiça os seus crimes. O problema é que o cara era praticamente imparável e não foi capaz de ser contido. Até que, em um certo momento, os Vingadores lançaram um Helicarrier em cima do personagem durante o confronto. E por um momento o Sentinela teve sua lucidez de volta. Nesse momento, ele percebeu toda a destruição que estava causando e pediu para que o matassem. Ele não confiava mais em si mesmo para conter o Vácuo, e por isso achou melhor permitir ser morto ao invés de arriscar a vida dos outros novamente. Acontece que os heróis se negaram a fazer isso, e então, para forçá-los a matá-lo, o Sentinela permitiu que o Vácuo começasse a retornar ao controle do seu corpo. Então, antes que as coisas ficassem feias, o Thor usou seu martelo e seu poder de Deus do Trovão e matou o Sentinela. Em seguida, ele pegou o corpo do seu amigo e o levou até o sol para que fosse cremado. Guerra Civil 2 foi um evento nos quadrinhos onde novamente os heróis se dividiram em grupos. Dessa vez surgiu um personagem que era um mutante chamado Ulisses, e ele era vidente, ele sabia de tudo o que iria acontecer, inclusive os crimes. E a treta dessa vez era entre o grupo da Capitã Marvel e do Homem de Ferro. O lado da Capitã Marvel acreditava que os heróis deveriam usar os poderes do Ulisses para prender pessoas antes que elas cometessem o crime. Já o lado do Homem de Ferro era contrário a isso, pois eles acreditavam que se a pessoa ainda não cometeu um crime, ela não deveria pagar por algo que não fez. Enfim, a coisa ficou ainda pior com a morte do Máquina de Combate pelas mãos do Thanos, logo no começo da história. O Rhodes era um amigão do Tony, e era namorado da Carol Danvers quando foi morto. A história tem lá o seu desenrolar até o confronto final, onde a Capitã Marvel e o Homem de Ferro se enfrentam diretamente. E é uma batalha que realmente envolve muitos sentimentos, a começar pelo fato de que o Tony Stark usa a armadura igual ao do Máquina de Combate para enfrentar a Carol. Porém, no final da luta, é a Capitã Marvel quem desfere um golpe fatal no Homem de Ferro, que tem a sua armadura estourada pelos poderes da heroína e cai sem vida, sendo pego pelo Homem-Aranha Miles Morales. O interessante é que em uma parte, um golpe da Capitã no Tony é a reprodução idêntica à cena da morte do Máquina de Combate pelo Thanos. No fim, onde vemos o Homem-Aranha segurando o corpo do Tony Stark, é realmente uma cena bem comovente. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários quais dessas mortes mais te impactou. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.